você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal e tenho a honra de receber hoje José Geraldo de Souza Júnior, que, além de membro da nossa comissão, é ex-reitor da Universidade de Brasília, professor da Faculdade de Direito da UNB, e um grande especialista em direito achado na rua, o grande líder desse grupo de pesquisa. O tema do nosso programa de hoje é falar um pouco sobre os 200 anos da independência e sobre o 28º Grito dos Excluídos. Seja muito bem-vindo, Zé Geraldo. Obrigado, Ana Paula, nossa vice-presidenta. Cumprimento os ouvintes da Rádio Nova Aliança e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Comissão Justiça e Paz de Brasília. É uma alegria estar aqui com você, Ana Paula, gravando esse programa e dialogando com aqueles que nos acompanham, que nos seguem. Só lembrando que o nosso programa vai ao ar aos domingos pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, e aos sábados pela manhã nas nossas redes sociais, no nosso horário tradicional de 11 horas da manhã. Nos acompanhe pelo YouTube, pelo Facebook, em transmissão simultânea. Zé Geraldo, hoje a gente vem tratar de um tema importante que acontece essa semana, que são os 200 anos da independência do Brasil. O significado histórico, social desse processo de 200 anos de consolidação do território brasileiro e um processo não sem luta, né? Que hoje em dia a gente já desmistificou essa questão de ter sido um processo pacífico e não conflituoso. É um processo de luta contínua a formação de um país, não é isso mesmo? Sim, e a propósito, que foi exatamente a chamada de artigo assinado pelo presidente Eduardo Lemos e por você, Ana Paula, na coluna que a Comissão Justiça e Paz mantém no jornal Brasil Popular, que é a coluna de Justiça e Paz, o terceiro pilar do nosso projeto de comunicação, além desse programa de Justiça e Paz que a Rádio Nova Aliança transmite, e também nossas redes, e da Conversa de Justiça e Paz, que é o nosso encontro mensal no auditório da Arquidiocese, da Cúria, temos também essa coluna quinzenal no jornal Brasil Popular. E a última coluna assinada por você e pelo presidente Eduardo é exatamente o 28º Grito dos Excluídos e Excluídas, Brasil, 200 anos de, entre parênteses, independência para quem? A, a mensagem que a coluna trouxe e traz, né, porque ela está aí disponível, é exatamente essa interrogação, né, que no nosso programa hoje, e sobretudo nas manifestações do grito dos excluídos e das excluídas Brasil afora, problematizou essa indagação, né, porque, infelizmente, do ponto de vista institucional, o 7 de setembro acabou sendo, mesmo no contexto desta data tão simbólica de 200 anos da independência, acabou sendo sequestrada, né, a data e a cerimônia, né, que deixou de ser institucional, republicana, democrática, para ser a expressão de uma representação de mundo e de sociedade transformado em peça de propaganda eleitoral, né? E sem nenhuma alusão, Ana Paula, sem nenhuma alusão ao significado histórico e político da data, sem nenhuma alusão, com um conteúdo rasteiro, né? Que envereda até pelo chauvinismo, pelo misoginismo, né? Pelo culto
luxuriento, né, ao desempenho de reprodução social, né? Ah, mas, felizmente, pelo Brasil afora, no 7 de setembro, em vários lugares, o Grito dos Excluídos foi esta marca de compromisso com a história do país e com a construção de uma independência que seja para o povo de Deus, para aqueles que, vindo das periferias humanas, né, como lembra o Papa Francisco, sobretudo na Evangelii Gaudium, né, represente essa igreja em saída, né, que é a expressão de uma conversão pastoral sincera, que é uma convocação a superar comodismos e fechamentos de qualquer natureza, né? Mas que seja uma igreja dos excluídos, que é a única maneira de celebrar uma independência, emancipar, né? Criar condições de vivência na comunidade, construir aquela dimensão que, para o Papa Francisco, corresponde às exigências do Evangelho. Por isso que ele diz que prefere uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento, acomodada, agarrada às próprias seguranças, ou no caso do que a gente viu no Rio de Janeiro e em Brasília, né, agarrada às próprias inseguranças. Né? Freud Então, explica. É, então eu diria assim, né, que o grito dos excluídos e das excluídas, né, tem esse caráter, né, de que para ser fiel ao Papa Francisco signifique a partir da igreja, né, mas deslocando esse entendimento, essa perspectiva para todo o social, né, tentar desprover-se desse poder ostentatório, da discriminação, para ser acolhedora e ao encontro daqueles que fazem a amarga experiência da exclusão e do abandono. Né? Por isso que o Papa diz que assim é que somos chamados a essa nova vida missionária. Né? E eu penso que a pergunta que você e Eduardo fazem no artigo coincide com o que está colocado no contexto da perspectiva missionária que o Papa exorta. Né? Aliás, Ana Paula, só me estendendo mais um pouquinho, foi o que disse o cardeal Paulo César em entrevista que concedeu essa semana, ao IHU, Instituto Humanitas, o site importantíssimo da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A entrevista era a propósito da incardinação dele e de Dom Leonardo Stein. Para nós, uma satisfação, porque o cardeal Paulo César é o nosso mentor arquidiocesano e o cardeal Steiner foi nosso mentor enquanto esteve como bispo auxiliar em Brasília, secretário-geral da CNBB. Né? Sua atuação por designação de Dom Sérgio foi exatamente de orientar eclesialmente a nossa comissão, e ele participava dos nossos debates. Né? O IHU entrevistou os dois. Eu registro, a propósito do que eu dizia há pouco, o que na entrevista foi a pergunta que o entrevistador fez: o que a igreja pode fazer? E aí, me permita, Ana Paula, reproduzir em parte o que respondeu Dom Paulo César. Diz ele, né? Há um desafio a ser enfrentado acima de tudo, o da proximidade. Quando a igreja se fecha em si mesma e se afasta da vida do povo, isso se torna um grave problema. E o próprio Evangelho nos diz que Cristo estava no meio das pessoas. Por isso, a comunidade eclesial deve ser portadora de diálogo e ser lugar de encontro com a sociedade. O Dom Paulo se inspirava muito na construção desse argumento dele na escola de diálogo do cardeal Martini,
a quem ele expressamente alude a sua adesão. E por isso que ele diz: as nossas sociedades não terão futuro se prevalecer a lógica do confronto e da contraposição. Por isso que há necessidade de unir as diversas almas. E a igreja tem essa tarefa. Isso significa uma presença social renovada, que não pode se reduzir apenas à ajuda e à solidariedade, mas também deve permitir que as pessoas sejam protagonistas da própria história. Protagonistas da própria história, que é a nova forma de caridade. Aqui, o nosso cardeal faz correspondência com a interpelação do Papa Francisco de dar dimensão sublime à política, para que a política seja a expressão maior da caridade, da misericórdia, né? Então, eu acho assim que o grito dos excluídos, o 7 de setembro, a data simbólica, os 200 anos da independência, é a expressão desse processo, sair da periferia do humano excluído, integrar na comunidade, na solidariedade, na construção política mediadora democraticamente da igualdade, da fraternidade, da liberdade, né? O que está muito bem posto no artigo de você, em coautoria com o nosso presidente Eduardo Lemos. Olha, você sabe o que mais assim me surpreendeu quando a gente estava fazendo esse artigo? Gente, para quem nos acompanha nas redes sociais, a gente vai deixar o link do artigo na descrição do vídeo, tá? No jornal Brasil Popular, e foi realmente um grande prazer escrever a quatro mãos esse artigo com o nosso presidente. Foi saber que a nossa Igreja do Brasil antecipa os processos mundiais. Veja que o primeiro momento em que se falou de Grito dos Excluídos foi no 7 de setembro de 1995. Então, a gente está falando aí de quase 30 anos, né, de 28 anos de Grito dos Excluídos. E o lema permanente do Grito dos Excluídos é a vida em primeiro lugar. É algo tão impressionante isso, dessa antecipação da própria escuta do excluído e a denúncia dos mecanismos estruturais de opressão, porque a estrutura do Grito dos Excluídos é promover diversas atividades que façam com que as pessoas que geralmente não têm voz na sociedade tenham voz em outros momentos. Por isso se chama o Grito dos Excluídos. E agora, Por isso recentemente, que é no 7 de setembro, e por né? isso que é no 7 de setembro, Para que o grito do Ipiranga, não é isso? tem toda Não seja um grito de dependência e morte, né? Mas seja de liberdade e solidariedade, né? e a construção de um projeto popular nacional com base na democracia participativa e direta. Então, isso é algo tão revolucionário, se a gente for pensar em termos das estruturas sociais brasileiras que permanecem ao longo do tempo, que a gente pode pensar o quão nossa igreja é dinâmica e à frente do seu tempo, se a gente pensar que isso aconteceu lá em 1995. Em 96, a CNBB, ela confirma a importância dos excluídos, do Grito dos Excluídos. Na 34ª Assembleia Geral da CNBB, em 1996, fica a decisão de que ele vai ocorrer anualmente em âmbito nacional, sempre no dia 7 de setembro, retomando preferentemente o tema da campanha da fraternidade. Em 1995, quando surge o Grito dos Excluídos, o tema da campanha da fraternidade era Fraternidade e os Excluídos. Eras tu, Senhor. Porque sempre tem essa reflexão de que no excluído está o próprio Jesus Cristo, que nos convida a uma atuação de igreja que o próprio cardeal Paulo fala em algumas de suas homilias, aquele que levanta o que está caído, né? A nossa igreja em marcha, nossa igreja missionária, nossa igreja que tem atenção àquele que mais necessita e àquele que estende a mão a quem está ferido na beira da estrada, por quem tantos outros passaram
e não deram atenção. Então, existe em toda essa estrutura em volta do grito dos excluídos e das excluídas, uma reflexão muito profunda sobre o que é ser cristão. E o que é ser cristão no Brasil, porque você vê que tem uma alusão explícita ao 7 de setembro. O que é ser cristão no Brasil? E traz essa mensagem de que ainda existe a exclusão na nossa sociedade. O que nós vamos fazer com isso e como nós vamos tratar essa exclusão? Pois é. Aliás, Ana Paula, voltando ao artigo de vocês e a essa premonição que você refere, em uma passagem, você se refere ao 28º grito e ao lema, que é para quem é a independência, né? No sentido de, olha só, reforçar o papel da participação cívica na defesa da democracia e das garantias constitucionais, unificando a sociedade civil organizada no estímulo aos valores tão íntegros e caros ao povo brasileiro, e contrapondo-se a atos isolados e minoritários que procuram sequestrar a histórica celebração nacional, incentivando a antidemocracia. Vocês publicaram esse artigo no dia 5 de setembro. E olha como coincide com o chamamento que Dom José Valdeci Santos Mendes, o bispo de Brejo, no Maranhão, que é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora, em carta de apoio ao 28º Grito dos Excluídos e das Excluídas. E ele se refere ao tempo que nos convoca para ações concretas, no momento em que se difunde uma cultura negacionista e falta de vontade em resolver questões de saúde, em que há o avanço do desmonte de direitos sociais e do próprio Estado democrático, com a disseminação da cultura de ódio, sustentada por notícias falsas manifestadas nas redes sociais, que são sinais de descaso pela vida. Isso é do José Valdeci. Essa é a mensagem do povo de Deus nas suas manifestações, que faltou no ato oficial, né? Porque não se falou de políticas públicas, de políticas sociais, de resgate sanitário de um país tão abalado, 684 mil mortes, né? Não se falou em recuperação da dignidade do trabalho, como pede o Papa, salário universal, no sentido dos 3 T's, terra, teto e trabalho, né? E por isso eu penso, né, que Dom Paulo César tem razão quando chama para essa unificação das lutas sociais, né, e que, para vencer os fake news, né, programas como o nosso, na rádio Nova Aliança, no nosso jornal, nas nossas conversas, resgatam a função educadora, a função humanizadora, a função solidária de um sistema de comunicação que tem que ser leal a esse sentido samaritano a que você se referiu, né? E não a formas enviesadas, mesmo em nível teológico, de redução da dignidade do humano. É aquilo que a Constituição pede que as rádios sejam plurais, né? Em que abram e sejam ao diálogo as estratégias de verdade e de uma comunicação que humanize, né? Que integre, né? A nossa capacidade ética ao sentido da própria evangelização, né? Eu queria cumprimentar vivamente o artigo que vocês escreveram, né? Está circulando muito, né? Vários meios. Vamos mandar para o Dom José Valdeci para que ele veja que, de certo modo, nós correspondemos à exortação que ele nos fez.
É verdade, assim, eu fico feliz que o artigo tenha circulação, especialmente porque o processo do grito dos excluídos, a manifestação do grito dos excluídos, a existência do grito dos excluídos, e é uma existência muito consistente, uma existência muito agregadora de todos os movimentos que as exortações do Papa Francisco nos trazem. Só para ter uma ideia, assim, os eixos de trabalho do Grito dos Excluídos são violência estrutural, dívida pública, dívidas sociais, direitos humanos, educação popular e trabalho de base, soberania alimentar, agricultura familiar no combate à fome e ao agronegócio, os 3 T's, terra, teto e trabalho, que você citou, professor, a democracia participativa e democracia representativa e a defesa dos territórios. Se a gente pegar e explorar cada um desses 7 eixos, a gente consegue ter um panorama de quais são os principais problemas do Brasil, que vão iniciando numa profunda desigualdade social, que é justamente o grito dos excluídos e das excluídas, é o reflexo dessa desigualdade que permeia a nossa sociedade, que trespassa todas as nossas relações e vai pontuando claramente cada um dos problemas a serem resolvidos prioritariamente. Então, é muito interessante você pensar dessa forma como uma síntese daquilo que precisa ter atenção para que o Brasil saia desse estado onde você tem 33 milhões de pessoas passando fome, 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que significa dizer que em algumas das refeições do dia não há acesso a essas 120 milhões de pessoas. Então, é uma atenção que traz carrega uma força muito grande de um povo inteiro. São 120 milhões de pessoas que estão nesse processo direto de alguma forma de exclusão, que é a mais básica, que é ter direito à alimentação, né? Porque como é que você pode pensar na autonomia do indivíduo para outros campos da vida, se nem direito à alimentação ele consegue ter, de fato? E é um direito fundamental, tanto, Ana Paula, que às vésperas de 1948, quando as Nações Unidas aprovaram os artigos da Declaração Universal dos Direitos, né, a comissão formada para pensar os fundamentos do que seria eticamente o conteúdo de uma declaração, né, que depois, inclusive, teve a participação muito ativa de um pensador católico, Jacques Maritain, na sua elaboração, partiu do eixo daquilo que, aliás, tinha sido um discurso do presidente Roosevelt nos Estados Unidos, falando das 4 liberdades fundamentais: a liberdade de crença, a liberdade de expressão, a liberdade de não sentir medo e a liberdade de não passar fome. Essas 4 liberdades, chamadas assim de freedom, das 4 liberdades fundamentais, balizaram, no debate que se travou nas Nações Unidas, os fundamentos da declaração que foi aprovada no dezembro de 48, né? E, como eu disse, que teve uma forte influência expositiva do filósofo católico Jacques Maritain, né? Então, é isso que aponta para o que, em sede, né, teológica, em sede de uma igreja solidária, né, representa pensar um social de pessoas que se entreamam, não que se entretemem, que tem na afetividade, na simpatia, na resiliência, na fraternidade, o eixo da sua convivialidade, que educam e que, ao se entreamar, não se entrearmam, não se dispõe, né, à virulência daquilo que hoje tem sido uma referência muito forte no social, né? O ódio, né?
na discursividade, né? Com palavras pesadas do tipo exterminar o adversário, né? E ao invés de dialogar, né? Por isso que Dom Paulo César professa essa sua identidade com a escola de diálogo do cardeal Carlo Maria Martini, que agora há pouco foi tema de grandes homenagens, né? E que, felizmente, né, entre nós, um bispo, um pastor educado na convicção, né, do fundamento filosófico e teológico do valor da convivência, né, nos chama a ser protagonistas da nossa própria história, né? E o Grito dos Excluídos é essa expressão forte, né? E por isso que é um alento saber que a nossa igreja, essa igreja em saída, essa igreja, né, que vai às ruas, né, traduz a mensagem do Evangelho de forma sublimada, como diz o Papa Francisco, né, dando à política essa dimensão sublime na expressão da misericórdia e da caridade, né? Zé, a gente vai ter agora que realmente fazer o nosso intervalo. Para quem nos acompanha na Rádio Nova Aliança, nosso programa encerra aqui, logo após a mensagem do Evangelho semanal da nossa querida Simone Furquim. Mas, se você quiser continuar acompanhando esse papo, nos siga nas redes sociais e acompanhe o nosso programa que está lá registrado integralmente. Então, nos despedimos dos ouvintes da Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, e seguimos com o nosso programa nas redes sociais. Logo mais, o Evangelho, interpretado pela Simone Furquim, para essa semana do nosso Grito dos Excluídos. Estou curioso em ver que música que você escolheu para abrir o segundo do bloco. Já já a gente comenta sobre isso. Até logo, pessoal. Vida em primeiro lugar, Brasil, 200 anos de dependência. Brasil, 200 anos, independência para quem? Vida em primeiro lugar, Brasil, 200 anos de dependência. Brasil, 200 anos, independência para quem? O pobre sempre mais pobre, o rico sempre mais rico. Fome, violência e desemprego são alguns dos nossos gritos. Dignidade e vida, marginalizados incluídos. Nossa força e esperança crescem quando estamos e lutamos unidos. Nossa força e esperança crescem quando estamos e lutamos unidos. Vida em primeiro lugar, Brasil, 200 anos de dependência. Brasil, 200 anos, independência para quem? Vida em primeiro lugar, Brasil, 200 anos de dependência. Brasil, 200 anos, independência para quem? Pobre sempre mais pobre, o rico sempre mais rico. Fome, violência e desemprego são alguns dos nossos gritos. Dignidade e vida, marginalizados incluídos. Nossa força e esperança crescem quando estamos e lutamos unidos. Nossa força e esperança crescem quando estamos e lutamos unidos. Vida em primeiro lugar, Brasil, 200 anos de dependência. Brasil, 200 anos, independência
lugar. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos, independência para quem? Viva a vida! Olá, ouvintes! O tema hoje é sobre o 28º Grito dos Excluídos e Excluídas, cujo tema é Brasil, 200 anos de independência para quem? Este é um questionamento profético. Os profetas da Bíblia questionavam os reis de Israel por sua postura totalmente contrária à aliança com Deus Javé e que fazia com que o povo continuasse dependente dos reis de Canaã e do Egito. Eles denunciavam a quebra da aliança que foi firmada durante a caminhada por libertação, que tinha como projeto construir uma sociedade independente dos governos opressores. O povo de Israel se formou pautado na ideia de viver uma sociedade igualitária, com solidariedade e justiça social. Porém, com o advento da monarquia em Israel, com Davi, Salomão e demais reis, a aliança com Deus foi rompida e passaram a viver igual ao modelo de estrutura dos reis de Canaã, que eram subservientes aos impérios do seu tempo, pois para manter-se no poder exploravam o povo camponês, o povo pobre, com altos tributos e serviços. O profeta Amós, por exemplo, em nome de Deus, oráculos do Senhor, denunciava as injustiças sociais causadas pela elite de Israel, denunciava a situação de desigualdade que levava o povo a ficar na miséria devido à exploração da classe dominante. Hoje vivemos nesse mesmo sistema. Hoje somos dependentes do império mercado, da casa grande do capitalismo. Para manter-se no poder, os políticos que governam a nação fazem alianças espúrias com os que controlam a economia de nosso país, os grandes donos do capital, indústrias da guerra, multinacionais, indústrias farmacêuticas, mineradoras, latifundiários, mercado financeiro, grande mídia. Em detrimento, a população sofre cada vez mais a perda de seus direitos civis. São 33 milhões de pessoas passando fome. Temos pessoas que não têm o mínimo de infraestrutura para viver. São trabalhadores em aplicativos, aquele que muitas vezes carregam comida nas costas e não têm o que comer. O grito de todos os excluídos e excluídas dos direitos civis hoje é um questionamento. Independência para quem? A resposta é para os bilionários que multiplicaram seu patrimônio, inclusive durante a pandemia da Covid-19, para o grande mercado econômico que se beneficia da exploração das riquezas de nossa terra, que produzem a pobreza e a marginalização, sobretudo das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas e indígenas. Nossa missão é sermos profetas e visionários para entender que desde nossa colonização há uma cultura de exploração, de enriquecimento ilícito que só aumenta a desigualdade social. Então, no dia 2 de outubro, é momento oportuno de excluir os políticos que historicamente prejudicaram nossa nação e escolher representantes que apresentam um projeto cidadão que constrói o direito e a justiça. Os profetas da Bíblia faziam sempre memória do êxodo, da aliança com Javé, para que os governantes não esquecessem que Deus quer que todos tenham vida em abundância, pois a vida deve vir em primeiro lugar. Os 40 anos que caminharam no deserto representam um tempo de amadurecimento, tempo para entender que não basta sair da casa da escravidão do Egito. É necessário tirar o Egito, esse sistema de poder, de exploração e opressão, de nosso modo de ver o mundo. Só assim poderemos viver em um país plenamente independente. Então, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, pelo Facebook, as nossas redes sociais da Comissão Justiça e Paz de Brasília, nós estamos de volta com o nosso programa de Justiça e Paz deste sábado, 10 de setembro, o programa que vem depois do 28º Grito dos Excluídos, que aconteceu
formalmente, vamos dizer assim, né, nominalmente no dia 7 de setembro, mas que a gente sabe que tem muitas outras atrações, muitas outras atividades que permanecem em execução ainda essa semana, nas próximas semanas, outras de caráter permanente de discussão sobre os rumos que este país deve tomar. Nós escutamos no intervalo o hino do 28º Grito dos Excluídos, um hino belo, de execução linda. Se você viu, tem um videozinho também, né, que está sendo inserido dentro da nossa gravação, para ficar de um programa só, um único tiro. Nossa primeira parte esteve também junto com a Rádio Nova Aliança, e agora seguimos apenas nas redes sociais, né? Do YouTube e do Facebook da Comissão Justiça e Paz, mas vamos falar ainda de coisas muito importantes relacionadas ao grito dos excluídos. No grito dos excluídos, um dos eixos de trabalho é a defesa dos territórios, Geraldo, e acho que nós aqui da Comissão Justiça e Paz, de uma maneira muito interessante, trabalhamos bastante esse tema relacionado aos indígenas, né, ao processo de tentativa de usurpação das terras indígenas e também das ações do Estado brasileiro que afrontam os direitos indígenas. Nós fizemos isso nas denúncias que ocorreram na semana dos acampamentos que aconteceram aqui em Brasília, por ocasião do julgamento do marco temporal, onde se posicionou muito claramente o direito ancestral aos territórios, né? E também desse estado de coisas dos direitos humanos, né? Em que aqui no Brasil a economia é sempre colocada acima da vida nesse momento atual nosso político, né? E isso por si só é uma forma de violência. E acho que cabe denunciar esse tipo de processo também, e o grito dos excluídos e das excluídas traz esse questionamento quando fala que a independência, colocando essa ressalva, né, do independência, a separação aí da nossa manutenção de dependência, é para quem, não é? Então, a gente tem que retomar esses temas até como uma forma de diálogo e abertura desses processos para um maior comprometimento dos nossos cristãos e cristãs, leigos e leigas, que têm essa missão evangélica de realmente viver o evangelho no seu dia a dia. Que um dos objetivos da gente tratar desses temas no nosso programa de Justiça e Paz é justamente como nós podemos exercitar o evangelho na nossa vida cotidiana. Também a ideia que é retomada pela reflexão da Simone, que traz a aplicabilidade do texto evangélico a esse processo de conduta diária, vamos colocar assim, né, dessa vida como ela é, da vida real. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, continuando o nosso programa deste sábado. Então, Ana Paula, mais uma vez, o Grito dos Excluídos, representando essa dimensão teológica, né? Por isso que o Papa Francisco, muito investido da teologia do povo, ele não fala em teologia da libertação, ele fala em teologia do povo, ele segue as referências de um conterrâneo dele, o padre Lúcio Hera, né, que formula a tese dessa dimensão de chão do social, no qual, né, a subjetividade se institui, né, como povo, né, e ele é muito comprometido com isso. Aliás, na linha de toda a construção pastoral evangelizadora da nossa igreja, né? Por isso que o Papa Francisco, né, nessa perspectiva do povo, né, da dimensão do protagonismo, né, está muito presente na linha que conduz a própria estrutura que fundamenta esse 28º grito, né? Também no artigo de vocês há um destaque sob forma de síntese de que o grito, mais de que uma articulação, é um processo.
É uma manifestação popular carregada de simbolismo que integra pessoas, grupos, entidades, igrejas cristãs, né? E movimentos sociais comprometidos com a causa dos excluídos. E vocês dizem lá, né? Nessa síntese, ele brota do chão, é ecumênico, é vivido na prática das lutas populares por direitos. A lição que os indígenas nos dão, uma lição tão importante que ela não se realiza apenas na capacidade de reivindicar direito, como eles estão fazendo no momento e colocando esse processo na pauta do Supremo Tribunal Federal, e reivindicando o reconhecimento de uma juridicidade que, como você disse, é ancestral, é anterior até ao próprio Estado, né? E que já começou a ser reconhecida assim, pelo menos no primeiro voto, aceitando as teses dos indígenas formados por nossas universidades que se abriram a essa participação por suas políticas de ações afirmativas. Aliás, já entrevistamos aqui Samara Pataxó, Eloy Terena, né, que nos indicaram qual é o motivo, qual é o cerne da reivindicação, né, mas que está presente nessa experiência secular na condição dos povos originários, que é a construção da Igreja Católica fez da sua própria representação do humanizar-se desses povos. Por isso que o Papa Francisco fala tanto em realmar. E fala, sobretudo, quando ele se põe em contato com os indígenas, como fez agora no Canadá, como fez antes no Peru, né? Ele fala no realmar, porque foi nesse processo pontifício que o humano do indígena foi inscrito, inclusive, em bula, como em 1537, na Sublimes Deus, em que o seu cerne, no tempo mais dramático da colonização, com a designação jurídica da selvageria, da monstruosidade, da bestialidade, da condição redutora do humano, que até veio para a primeira Constituição brasileira, que caracterizava o indígena não como cidadão, mas como silvícola, né? E que o Papa da época, 1537, traduz com a tese de que os indígenas são nossos irmãos. Gente como nós, está escrito lá assim, Ana Paula, gente como nós, tem alma e, portanto, podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. Está na Sublimes Deus. E uma bula que foi editada depois de um seminário de mais de 2 anos na cidade de Valladolid, quando o experimento da conquista foi suspenso enquanto a questão não se resolvesse, se os índios são gente ou não. E a tese que prevaleceu contra esse juridicismo formal, né, que o Papa Francisco refere como uma espécie de gaiola dogmática, né, a tese do bispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, prevaleceu sobre a tese de Ginés de Sepúlveda, de que os índios não são monstros, não são feras, são gente como nós, tem alma. E é tudo isso que se traduz nessa demanda atual, né? Um realmar que, a partir dessa nossa capacidade de reconhecer, também nos humaniza, também nos anima, também nos enche de fraternidade, né, para poder entender, né, que a luta indígena não é uma luta de apropriação possessiva das coisas, é uma luta por humanização de todo o planeta, como está na Laudato Si, como está na experiência atual de reconhecer que há no social, apesar da voracidade econômica, sobretudo na sua forma exacerbada, que é o capitalismo, se coisifica tudo, inclusive a vida.
E é por isso, né, que a grande tensão que está colocada aí, que é a síntese filosófico-teológica do grito dos excluídos, é contrapor política de morte à política de vida, né? Que é o que eu acho que estamos fazendo, né, Ana Paula? Você que é uma É, bióloga que está acostumada com essa dramática luta, né, do humanizar-se pelo movimento das células, você sabe que sabe não é só a biologia, né? Você sabe que é muito interessante porque eu fiquei muito feliz quando vi as manifestações do Papa Francisco do respeito ao meio ambiente, da Pachamama. É importante ressaltar também que a nossa igreja em movimento, de uma maneira profética, ela vem desde lá do Concílio Vaticano II, a igreja no Brasil especificamente, falando dos padres brasileiros que foram formados no Vaticano II, vieram para o Brasil, retornam. Entre eles, nosso querido Padre Hernani, nosso diretor espiritual. Se você não viu a entrevista do Padre Hernani semana passada, assista, porque a entrevista do Padre Hernani conta um pouquinho, mas assim, é pouquíssimo sobre a vida maravilhosa do Padre Hernani. Um abraço, Padre Hernani. A vida do Padre Hernani dá uma série. Gente, a vida do Padre Hernani é assim, evidente que são muitos anos de sacerdócio, de produção também, de textos, de cartas, de cursos. Padre Hernani muito engajado com a vida social, no sentido de construção de uma sociedade melhor. Isso com o saudoso Padre Thierry, como nós somos ricos na comissão por termos esse apoio, além do apoio de direção espiritual, um apoio de mão na massa mesmo, de pessoas que construíram e constroem diariamente esse mundo novo. Isso é uma coisa que é notável, é algo assim diferenciado, essa oportunidade que nós temos de experienciar o contato com essas pessoas, estar na mesma sala, que eu falo, respirar o mesmo ar que essas pessoas, porque realmente até você, Zé Geraldo, um ícone desse processo de criação do direito achado na rua, como se interligam esses processos. Isso que eu queria chegar no final da fala, assim, como se interligam esses processos. Das escolas de fé e política, do caderno do Encantar a Política da Comissão Nacional dos Leigos do Brasil, tudo isso tem um processo que está entremeado e que nas encíclicas papais ele fica muito evidente, traz à luz de uma forma muito esclarecedora e um marco muito importante, porque, afinal de contas, é o chefe da igreja que está afirmando aquele processo. Mas isso, se você consegue perceber que é a profecia em caminho e como a Igreja do Brasil reflete esse processo, apesar de todos os contextos políticos, apesar de todas as dificuldades, por exemplo, no período ditatorial, apesar dos resquícios da ditadura que alguns saudosistas tentam resgatar, e a gente fala, não, de forma alguma, a nossa igreja é uma igreja que preza pela tradição democrática, pela instituição do Estado de Direito. Veja que até o laicismo do Estado é valorizado dentro de uma igreja plural, que se mostra como sendo, não, nós somos igreja, nós caminhamos junto com as estruturas sociais do Estado, que é laico, das outras organizações sociais. É tão bonito ver isso, essa fala tão traduzida no grito, que eu acho que a Exato. gente tem que ressaltar, tem que valorizar. E o mais importante, né, é que essa fala ela é tão programática, né? Por exemplo, eu não vi no palanque oficial nenhuma defesa da Amazônia. Quando você abre o site do Vaticano, há toda uma seção destinada à Amazônia, toda uma referência à criação pastoral, né, da defesa da Pachamama, da Mãe Terra, e da Amazônia como essa expressão, né, que lembra que tudo começou num paraíso. É verdade. E assim, o paraíso pode estar traduzido na Terra, nas nossas paisagens Mas, naturais, né? exato, a descrição bíblica do Éden se aplica à Amazônia. A gente tem um programa muito interessante com um membro da comissão, o Dr. Felício Pontes, que esteve no Sínodo da Amazônia e traz um relato maravilhoso de como é a construção pastoral do Sínodo.
de uma uhum. forma muito É, linda, muito é, sensível. é. Aliás, precisa trazer o Felício aqui, né? Porque essa história, né, a gente implicar os nossos fundamentos pastorais com os fundamentos constitucionais, né? Afinal, o Felício é um subprocurador-geral da República e é o chefe da Procuradoria Regional do Distrito Federal, mas é essa personalidade que constitucionaliza a dimensão realizadora dos valores que estão inscritos naquela atuação de justiça e paz, que é o nosso mandato, em todos os ambientes, na discussão encantadora da política, na discussão educadora da comunicação, na concretização da função de descentralização, regionalização, pluralidade das opiniões nos meios de comunicação, inclusive os meios cristãos, católicos, né? Arquidiocesanos, né? É, então, o que eu queria dizer é que o belo disso, o que o grito dos excluídos faz, é exatamente não buscar nem aplauso nem glória, mas caminhar no chão da existência, nas estradas acidentadas, enlameadas. Estou me referindo ao Papa Francisco, que compõe o cenário de milhares de desamparados. Aí diz o Papa Francisco, estradas que foram percorridas por Jesus Cristo. É muito marcante isso, assim, é o carregar pelo exemplo também, né? Eu às vezes me Uhum, pergunto como é que um cristão pode levantar uma arma, vamos colocar assim. Por quê? Porque o cristão tem um exemplo tão marcante da paz na própria estrutura, por exemplo, da crucifixão. Jesus poderia ter evitado tudo aquilo, mas ele caminha para o exemplo do. Não é à toa que é a imagem do cordeiro, não é isso? É o Cordeiro de Deus, cordeiro, algo manso, suave, jugo suave, manso, que traz essa imagem muito importante da paz, daquele que carrega a paz, que carrega a mansidão. No Sermão da Montanha, o sermão profético, né? Os mansos herdarão a terra. Como é difícil a gente ser manso. Como é difícil diante dos processos a gente ser manso. E, ao mesmo tempo, o exemplo de não conformidade com o status quo da época, quando os vendilhões do templo usavam o templo de uma maneira profana, vamos colocar dessa forma, que ele se indigna e não aceita isso. Então, é justamente essa coexistência da mensagem do exemplo, de que a gente não deve aceitar aquilo que oprime, aquilo que exclui ainda mais, deve acolher e deve se pôr em marcha. Porque os uhum, discípulos, depois, ele manda, ide por todos os lugares, uhum, não carregai ouro nem prata. Ele dá um exemplo do quê? De confiança na bondade divina. Ele fala dos lírios do campo, não é? Se os lírios do campo uhum, florescem, sem que ninguém os uhum, tenha semeado. Deus nos conhece, se conhece cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça, como não vai saber das nossas necessidades? E é uhum. um grito de esperança também aos excluídos da terra, porque excluído Com existe certeza, desde que o mundo é mundo, né? com A nossa certeza. sociedade. É, é. Mas que não significa conformismo, né? Não, de Que maneira alguma. significa abrir-se a uma consciência, né, de que exclusão, discriminação não são estados naturais, são produções, né, no sentido de, como você usou há pouco, né, de vocações expropriadoras e expoliadoras. E É, que, por conseguinte, se essa consciência se abre, no histórico, né, ela salta pela política para um sentido transformador das nossas relações. E aí se afirmam como expressão do direito. Esse direito é achado na chegamos lá rua no que final, você chegamos no é, direito.
É, que é uma construção entre os que democraticamente se colocam em condições equivalentes, né, para construírem uma perspectiva fraterna para o próprio direito, né? Aliás, até se fala de um constitucionalismo fraterno. É necessário, somos É, humanos, né? É necessário é, humanizar o constitucionalismo. exatamente. Exato. Mesmo no Supremo Tribunal, há membros que são inscritos nessa perspectiva, né, do que já em teoria é chamado de constitucionalismo fraterno. Os focolares sabem bem disso, porque um dos seus mais caros membros, que é o Baggio, escreveu a tese do princípio esquecido, é, não só em sentido teológico, mas em sentido político, que é o princípio da fraternidade, quer dizer, a emancipação, o caminho salvífico, o caminho da dignidade, se faz com igualdade E de cada um fraternidade. conforme o seu trabalho, a cada um conforme a sua necessidade, não é isso? Está nos atos, Perfeito, né? é perfeito. Se faz com a dimensão da liberdade que humanize, né? Não que oprima, né? Mas não se realiza se não tiver fraternidade. É daí que os juristas tiram o fundamento do constitucionalismo fraterno, né? Que às vezes aparece nos discursos até de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, quando se discutiu a política de cotas da UNB, a minha universidade, no voto do presidente da corte àquela altura, as teses do constitucionalismo fraterno foram expressas, politizando, é claro, né? Por causa do sentido laico do mundo em sociedade, né? A crença é um foro íntimo, né? Não pode ser um instrumento de dominação, né? Sim. É, Ela tem que ser um de instrumento de construção social de liberdade, não é? Exatamente, né? Mas então, eu acho que aqui agora, Ana Paula, instigados pelo grito dos excluídos, nós estamos podendo refletir um pouco o que significa independência, né? Exatamente, o que significa independência. É muito interessante que quando veio a notícia do coração de Dom Pedro vindo para o Brasil, eu comecei a pensar muito no neocolonialismo, né? E se a independência aconteceu de fato, como é que fala, formal ela foi, ela existiu, a gente passou a ser um reino irmão de Portugal, em termos de um Estado, né, juridicamente estruturado. Mas eu me É, pergunto até onde na nossa sociedade isso aconteceu de fato. Eu me questiono sobre isso e até onde a gente vive este impacto do neocolonialismo. Lembrei muito do Boaventura Souza Santos e no Fórum Social Mundial, das falas dele relacionadas ao Fórum Social Mundial, que, aliás, é outra coisa que acho que a gente deveria, como latino-americano, sentir um orgulho tremendo uhum, de colocar essa dimensão de uma contraposição da gente fundar um fórum que se contrapõe a um fórum onde a economia é é, superior à vida. A economia está em uhum, primeiro lugar. Nós criamos um fórum que diz negativo, a economia não é superior à vida, né? exato. É, Aliás, até os economistas da origem vamos dizer assim, justificada da condição do desenvolvimento capitalista, tinham consciência disso. Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, mas politizou a economia, lembrando, num outro livro que ele escreveu e que a gente negligencia, o livro se chama A Teoria dos Sentimentos Morais. é muito.
É muito interessante isso, é perceber que É, grandes pensadores nunca deixaram de considerar as outras dimensões. sim, claro, porque do ponto de vista político, só faz sentido construir valores de desenvolvimento se o desenvolvimento for humano. Para os Se o humanos, desenvolvimento não né? for para os humanos, né? Aliás, Ana Paula, lembrando um episódio, né? Você trouxe Boaventura, né? Ele participou do nosso programa de Justiça e Paz na última vez que esteve em Brasília e fez uma manifestação ao vivo, numa das nossas difusões de sábado pela manhã, né? Exatamente falando dessa perspectiva humanizadora do desenvolvimento e que reconhece, né, que a qualidade do desenvolvimento não pode ser restringida por um viés que represente uma expectativa egoísta de acumulação, né? Mas que Ui, seja uma acumulação que possa se realizar distributivamente, equanimemente. Por isso que eu lembrei dos Atos dos Apóstolos. Então, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Quer dizer, a necessidade do quê? De realizar a dignidade da vida, a decência da vida, né? A integração de todos os sujeitos históricos, sem exclusão e sem expoliação, no contexto do uso social da riqueza que é socialmente produzida, né? Mas que, em tempos de egoísmo, é privatisticamente apropriada. Né? nossa, é muito profundo isso. É uma mudança de paradigma da É, sociedade, mas o Papa Francisco está nos orientando todos os dias nesse sentido. Todos todos os os dias dias. nesse sentido. As suas exortações, as suas encíclicas, as suas bulas, Homilias. as suas homilias, né, são um tratado de filosofia política, de teologia moral, de teologia também política, né, e histórica, né, que aponta para um horizonte de que o trabalho evangelizador tem que ser alegre, não pode ser rancoroso. Evangelho Acolhedor. Eu acho que gaudium, isso evangelizar com alegria, o cristão é misericordioso, alegre. é, misericórdia e vultos, tem que ter o rosto do irmão nesse processo, né? é, laudatória, laudato si, tem que se integrar com a natureza, né? Com a É casa maravilhoso. comum. É maravilhoso. Ah, Zé, que nossas felizes somos conversas nós que temos um Papa com esse discernimento, né? e Que, animado aliás, pelo espírito, né? exato, né? Que nos conclama, logicamente, a ver, a julgar, mas também a discernir. Né? Olha, Zé, o programa com você passa muito rápido. Muito rápido. A gente chegou no fim Acabou? do nosso programa, acabou. Acabou, acabou. Mas a É, gente pode marcar um próximo, viu? Para a gente conversar mais sobre essas exortações e sobre esse entremear da nossa vida cotidiana como cristãos no mundo em marcha e as isso. escolhas que nós temos que fazer como cristãos para evoluir na nossa fé íntima e contribuir para a nossa sociedade. Porque o cristão ele Então, não é infeliz, ele não é sozinho, ele está sempre em sociedade. As primeiras comunidades cristãs é uma forma de se organizar completamente diferente, igual você colocou aí dos Atos dos Apóstolos. E eu recordo que ele falou assim: sabia-se que eram cristãos porque eram diferentes de todos os outros. Olha que coisa e, mais linda. e porque se Amavam. entreamavam, não se entretemiam. Exatamente, é uma coisa assim. Ver como tudo está interligado. Acho que É, essa é uma grande é. mensagem. Para que não me digam que eu usurpei a citação, de um pensador jovem do século XVIII, Etienne de la Boétie. Ele dizia isso em relação à amizade. A amizade é uma coisa boa, uma coisa bonita,
só se dá entre os iguais, entre os que conspiram. Não há uma fraternidade, há uma conspiração, há uma usurpação da vida política, né? Há uma cumplicidade. Os amigos se entreamam, os cúmplices se entretemem. Então, a gente encerra esse programa de Justiça e Paz nesse sábado. Foi maravilhoso estar com você, José Geraldo, maravilhoso estar com os nossos ouvintes, nossos atendentes pelas redes sociais. Nosso programa fica gravado e registrado aqui no nosso canal do YouTube e no nosso Facebook. Agradecemos a todos que nos acompanham nesse trabalho de comunicação e divulgação, sempre pensando em um programa de justiça e paz. Deixo um abraço a todos aqueles que nos acompanham e passo a você, Zé Geraldo, para suas considerações finais. Não, você já o fez com tanta singeleza e elegância, né, que eu subscrevo as suas palavras, né? Termino com gosto de que quero mais, né? E espero que o próximo artigo de vocês nos inspire como hoje fomos inspirados, não só pela elegância do estilo, mas porque ele tem compromisso com a verdade. Ele traduziu no texto a presença rica e transformadora do social politizado, que constrói e afirma a independência do nosso povo, descoloniza as nossas relações e cria uma sociedade de gente que se investe do princípio da sublimidade política e da fraternidade pastoral. Gente do bem, né? Não é gente de bem, é gente do bem. Então, com isso, a gente termina esse programa. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Sobre o artigo, eu agradeço muito as suas considerações e a boa repercussão que tem tido o nosso artigo. E tenho certeza que os outros membros da Comissão de Justiça e Paz de Brasília nos brindarão com outros temas, que temos muitos especialistas na nossa comissão, que trabalham dentro da sociedade para a construção de um mundo melhor. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Muito obrigada, viu, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos, independência para quem? Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos, independência para quem? O pobre sempre mais pobre, o rico sempre mais rico. Fome, violência e desemprego são alguns dos nossos gritos. Dignidade e vida, marginalizados incluídos. Nossa força e esperança crescem quando estamos e lutamos unidos. Nossa força e esperança crescem quando estamos e lutamos unidos. Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos, independência para quem? Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de independência. Brasil, 200 anos, independência para quem? O pobre sempre mais pobre, o rico sempre mais rico. Fome, violência e desemprego são alguns dos nossos gritos. Dignidade e vida, marginalizados incluídos. Nossa força e esperança crescem quando
quando estamos e lutamos unidos. Nossa força e esperança crescem quando estamos e lutamos unidos. Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de dependência. Brasil, 200 anos, independência para quem? Vida em primeiro lugar. Brasil, 200 anos de dependência. Brasil, 200 anos, independência para quem?